Pessoal, bom dia. Estamos começando agora nosso evento. Esse é o primeiro Sertão Maker promovido pelo IF Sertão, Campus Salgueiro. Tá? Esse evento ele é promovido para que nós possamos apresentar para a comunidade como um todo um laboratório que vai estar disponível assim que nós voltarmos às nossas atividades de forma síncrona, que é o Lab Maker. Tá? O Lab Maker é um laboratório maker. Laboratórios desse tipo, eles são espaços montados para atender toda a comunidade, é um espaço compartilhado e voltado para que as pessoas possam transformar as suas ideias em produtos, transformar a teoria em prática, tá? É um local onde criações e ideias podem ser construídas de forma rápida e barata. Falando um pouco sobre esse laboratório, quem poderá utilizar o laboratório? Basicamente toda a comunidade. Esse laboratório não tem dono. Nós temos uma coordenação que vai organizar o uso dele, porém é um laboratório que vai estar disponível a toda a comunidade. Tá? Então, queria agradecer a vocês que estão aqui prestigiando o nosso evento. Queria agradecer a todos que se inscreveram, todos que estão acompanhando pelo Even ou pelo YouTube. E falando um pouco mais sobre esse espaço, o nosso laboratório, uma vez que estiver completamente instalado, ele vai permitir o uso de impressoras 3D, caneta 3D, parafusadeira, serra tico-tico, lixadeira, vai ter kits de robótica, projetor multimídia, scanner 3D. Então, vai permitir que sejam feitos, desenvolvidos uma série de projetos, tanto pelos professores como pelos alunos. Além disso, esse espaço vai ser utilizado pela promoção de eventos como esse evento que está ocorrendo agora. Então, uma série de eventos, minicursos, palestras serão realizados utilizando o nosso Laboratório Maker. Tá? Esse laboratório ele é fruto de um projeto aprovado pelo um grupo, que eu vou apresentar agora rapidamente, que é o mesmo grupo que está promovendo esse evento. Tá? Nós temos na coordenação o professor Marcelo Anderson, temos o professor Augusto Coimbra, o professor Francisco Kelsen, o professor Leonardo Cocino, Marcelo de Souza, Marinaldo, Pedro Lemos, esse que vos fala, e a professora Iane Pereira. Tá? Esses são os professores que integram esse laboratório. Mas ressalto, esse laboratório ele é disponível para toda a comunidade. Então, qualquer um poderá fazer uso dele uma vez que esteja completamente instalado. Para falar um pouco mais sobre esse projeto, e um pouco mais sobre o andamento da nossa instalação desse laboratório e os frutos que podem vir a trazer, eu convido para falar agora o nosso pró-reitor de extensão, o professor Vitor Prates Lourenço. Perdão, pró-reitor de pesquisa, perdão, pró-reitor de extensão daqui a pouco. Professor Francisco Kelsen de Oliveira. Oi, pessoal, bom dia. Primeiramente, agradecer pelo momento aí, pela oportunidade de conversar com a comunidade maker, né? E como muitos chamam os gambiarreiros de plantão, para que a gente consiga tanto apresentar algumas possibilidades, né? Como também algumas ideias de projetos, algumas tecnologias que poderemos utilizar dentro do laboratório, em casa, e depois formando uma grande rede maker dentro do IF Sertão. Né? Então, fica aqui as minhas boas-vindas a todos, o agradecimento, e vamos hoje o dia inteiro, né, Pedro, de trabalho e de palestra, oficina e tudo. Até a noite nós teremos um evento, e bom evento a todos. Obrigado. Obrigado, professor Francisco Kelsen. Agora sim, o nosso pró-reitor de extensão, que esteve ligado a todo o desenvolvimento desse projeto também, o professor Vitor Lourenço. Olá, bom dia pessoal, bom dia Pedro. Parabenizar inicialmente toda a equipe do Campus Salgueiro pela aprovação do projeto. O Laboratório Maker, hoje em dia a gente já fala até em cultura maker, então tanta força que essa linha, que esse raciocínio criou. E ele é uma coisa que a gente via com muita força lá fora e que também está chegando com força total no Brasil. Então a gente vai ter o Campus Salgueiro e toda a comunidade de Salgueiro vai ter a possibilidade de poder, como o Pedro falou, né, executar suas ideias, executar os seus protótipos, botar as ideias em ação. E essa cultura maker, só para a gente ver como é que ela está tão presente no nosso dia a dia, eu acho que o pessoal que está nos ouvindo aí no YouTube deve ter visto umas máscaras de proteção com plástico. E muitas daquelas máscaras foram construídas por protótipos que foram produzidos através da impressora 3D.
que é um dos equipamentos que compõe o kit de equipamentos que está chegando ao Campus Salgueiro. Então, a gente vê que essa tecnologia está cada vez mais presente. Então, dentro da indústria 4.0, muitas peças, muitos protótipos de equipamentos podem ser desenvolvidos através desses laboratórios makers para poder otimizar o processo de produção. A gente vê, por exemplo, com os animais, tem muito animalzinho que recebe uma cadeirinha de rodas para poder melhorar a sua vida. Então, essa linha maker, ela consegue atuar em diferentes linhas, diferentes atividades dentro da nossa vida cotidiana. Então, realmente, assim, é uma caixa de brinquedo que você consegue fazer muita coisa, propor muita coisa diferente, e a gente tem certeza que os alunos aí vão aproveitar bastante, vão conseguir colocar muitas ideias em ação, e que realmente vai ser um sucesso. Então, mais uma vez, parabenizar a toda a equipe aí pela aprovação do projeto, desejar bastante sucesso, bastantes ideias novas, e que a gente consiga realmente fazer um bom usufruto desse equipamento. E aí, só para aproveitar o espaço para dizer que a gente está com o edital aberto de iniciação tecnológica, que também puxa por essa linha maker, também tem a questão de equipamentos. Então, os servidores de F-Sertão, os alunos, acessem o edital que está disponível lá na página da ProEst, da Pró-Reitoria de Extensão, que também é uma ideia bem legal e também pode casar com algumas ações do Laboratório Maker, tá bom? Um abraço e bom evento para todos. Um abraço, Vitor. Um abraço, Kelsen, que falaram agora. Pessoal, só dando uma passada rápida na programação do nosso evento. Tá? Nosso evento ele vai iniciar agora às 9h15, daqui a 7 minutinhos. Na palestra de abertura, a palestra que tem de título Gambiarreiros do Apocalipse Univos. Tá? Essa palestra ela vai ser ministrada pelo Léo Lima, que é um profissional extremamente renomado nessa área, e dá para perceber a criatividade dele no nome da própria palestra. Ele vai falar um pouco sobre esse momento que a gente vive, a qual ele se refere como apocalipse, e nós que somos as pessoas, que somos os gambiarreiros, que colocamos a mão na massa e fazemos as coisas quando tudo parece que está no caos, como a gente está vivendo. A diferença que a gente pode fazer. Depois nós vamos ter uma palestra promovida pelo Sebrae, tá? Nós vamos ter um consultor Sebrae falando um pouco sobre mentalidade empreendedora. Esse é um ponto importante, porque esse espaço maker não é só para você fazer projetos, digamos, envolvidos em projetos de pesquisa ou de extensão do Instituto. Ele vai além. Você vai ter um espaço em que você vai poder produzir produtos, e esses produtos poderão ser utilizados, ter uma finalidade comercial. Você vai poder ganhar dinheiro uma vez que você desenvolver esses produtos. Então, esse laboratório também vai estar intimamente ligado a projetos de empreendedorismo. Então, assistam essa palestra para entender um pouco mais como você pode também desenvolver uma mentalidade empreendedora. Isso é algo que muitas vezes nós deixamos de lado. Como é que a gente pode começar a empreender, a gerar lucro a partir dos produtos que nós desenvolvemos? Em seguida, nós teremos uma palestra falando um pouco sobre a importância desses ecossistemas de inovação na nossa região. Como é que esses ecossistemas que nós temos em Pernambuco, como laboratórios makers, ou espaços de inovação, como nós estamos iniciando agora essa caminhada aqui em Salgueiro, como é que eles podem impactar toda a nossa região? E aí nós encerramos nossa programação da manhã. À tarde nós teremos 2 oficinas. Tá? A primeira oficina serei eu que vou ministrar. Vai ser uma oficina falando um pouco sobre a introdução à programação em Arduino. Ninguém precisa ter Arduino físico, quem tiver vai poder utilizar, mas o foco dessa oficina é introduzir um pouco dessa tecnologia para você. Se você nunca nem ouviu falar de Arduino, é um microcontrolador, um sisteminha, tipo um pequeno computador que a gente pode utilizar para fazer várias coisas, tá? Então, por exemplo, eu montei minha impressora 3D do zero utilizando um Arduino. E eu vou contar um pouco dessa história para vocês e de outros projetos que eu fiz. Inclusive, vou trazer exemplos de projetos desenvolvidos por alunos do nosso próprio instituto. Então, essa oficina ela vai ter a parte prática, em que vocês vão programar, vão colocar a mão na massa, vão fazer circuitos para o Arduino. E também vai ter, fazer códigos, programar o Arduino para desenvolver um projeto que vai estar vinculado à nossa oficina. Mas também eu vou trazer alguns exemplos do que pode ser feito. Pode ser muito bom para você que, mesmo que nunca tenha ouvido falar do Arduino, entenda como funciona, veja as possibilidades e saiba como aplicar aquilo. Nós teremos em seguida uma oficina maker também, uma oficina para você colocar a mão na massa, que é para transformar o seu computador, as peças, tá? Aquele material que geralmente a gente joga no lixo, o lixo eletrônico, para que nós possamos utilizar eles em artesanato digital.
Então, é bem legal essa oficina também, vocês vão ver algumas possibilidades para como reutilizar aquele material. E aí vai um ponto importante, tá? Essa questão maker, ela está muito ligada também à arte. Vocês vão ver quando eu falar no Arduino que o criador do Arduino era um pessoal da área de arte. Eles desenvolveram para desenvolver alguns projetos nessa área. Então, vocês também vão ver um pouco dessa ligação da parte artística junto com essa parte maker. E à noite nós teremos um mini curso, uma oficina, falando um pouquinho sobre redes sociais para impulsionar espaços maker. Tá? Também vai ser um momento promovido pelo Sebrae, que é parceiro da nossa instituição na promoção desse evento, e vai falar um pouquinho sobre redes sociais tão em voga. E vale muito essa fala do Sebrae, porque a gente vai ver uma abordagem para impulsionar os espaços makers, mas também é bom para quem gosta de rede social, esse pessoal que quer ser influencer. Assiste essa nossa oficina da noite também, que ela vai ser muito interessante. E, por fim, nós temos uma oficina sobre introdução à impressão 3D. Impressão 3D hoje é um dos pontos principais de laboratórios makers. Vai ser muito importante essa oficina, ela também é promovida por um parceiro nosso, vai ser o Iago, da 3D Lab, que é uma empresa que trabalha há anos no Brasil, no ramo de impressão 3D, eles vendem desde impressora 3D até o filamento. Tem muita experiência na área, nós somos parceiros em alguns projetos e eles vão engrandecer o nosso evento também com essa palestra. E, por fim, nós temos o encerramento. Então, eu peço que aqueles que tenham disponibilidade participem do evento como um todo, tentem absorver o máximo de conhecimento, entender um pouco mais sobre esse universo maker, para que, então, possam usufruir ao máximo desse laboratório. O laboratório, como eu já falei, ele é aberto a toda a comunidade, mas você vai ter que entender um pouco como funciona esse processo para poder utilizar da melhor maneira possível. Tá? Deixa eu confirmar se nosso palestrante das 9h15 já se encontra entre nós. Só aguardando o Léo entrar para que a gente possa começar. Mas eu vou falar um pouquinho sobre ele. O Léo Lima, que vai ser o nosso palestrante da abertura, que vai falar um pouco sobre esse universo maker. Ele é um profissional interdisciplinar, ele trabalha na indústria tecnológica com foco em produtos inovadores. Então, é um cara que tem esse perfil muito inovador. Ele é bacharel em antropologia e mestre em design profissional pela CISA School. A CISA é uma escola muito voltada para a tecnologia e esse universo inovador, presente aqui em Recife. E ao longo da sua carreira, o Léo trabalhou muito com educação, design na parte de pesquisa, jogos, interação e serviços. E nos últimos 2 anos esteve à frente do Louco. O Louco é um laboratório de objetos urbanos conectados. Tá? É um laboratório maker, não é exatamente semelhante ao nosso, ele tem uma outra abordagem, mas o Léo teve 2 anos à frente desse laboratório, ele tem muita experiência na área, e é um laboratório vinculado aqui ao Porto Digital da cidade de Recife. Ele trabalha em um ambiente ágil, com foco na entrega de valor aos negócios, de forma rápida e incremental. Devido à sua formação em antropologia, ele sente-se muito confortável em trabalhar sobre a perspectiva de design thinking, com o usuário no centro do processo. Hoje ele integra o coletivo Design Soul, SLOU Design, e atua como consultor externo da Orb Lab. Nos intervalos, presta consultoria para empresas e negócios que buscam inovar nesse nosso mundo pós-apocalíptico, tá? Então, o Léo já está entrando. Atualmente, ele tem um projeto bem legal, ele vai falar um pouco mais, eu acredito, mas ele tem um projeto que ele mistura um pouco desse universo maker com arte. Eu tenho acompanhado no Instagram, é um projeto bem legal. Léo, vou te passar a palavra, já te apresentei aqui. Te agradeço mais uma vez a disponibilidade, cara. É muito bom ter você enriquecendo nosso evento. Que é isso, cara. Eu que fico super feliz de estar aqui presente, né? Fico muito feliz de estar contribuindo aí com a iniciativa de vocês, da forma que eu posso daqui de casa. Vou começar aqui a apresentação, né? Vou deixar para apresentar mais para o fim. Você já falou aí um pouco, então não vou deter mais o pessoal, né? Então eu queria dar um bom dia aí para quem está assistindo a gente. A gente tá quantos assistidores, quantos internautas, como eu gosto de dizer. Não é uma coisa da minha época, essa coisa de internauta. Você tinha netiqueta antigamente, né?
Deixa eu ver se me passa, porque nós temos duas transmissões. Nós temos o site. Não, então não se preocupa não, era só para saber mais ou menos. Nós temos no YouTube, nós temos mais de 300 inscritos no evento. Danou-se. Então, temos algo desse tipo. Massa. Vou começar então aqui, vou botar a petição na tela. Beleza. Estão vendo? Tá na tela, tudo certo? Tudo certo, sim, dá para ver. Deixa eu ligar a luz aqui também, porque tá chovendo que só e fica mais claro. Beleza. Não sei se melhorou muito não, mas é isso, minha gente. Somos os gambiarreiros do apocalipse, né? O que a gente está vivendo agora já caiu aquela história de novo normal, aparentemente. Né? Todo mundo, porque no novo normal, ninguém fala de novo normal mais, né? Eu acho que agora a gente já tem uma noção de que realmente o que está acontecendo é uma grande mudança, né? Uma grande implosão de uma série de certezas que a gente tinha, de uma série de situações que a gente achava como ia ser amanhã, que não, vai ser assim minha vida, e a gente está vendo tudo diferente. Então, esse grande momento de mudança, por exemplo, nas cidades, muita coisa mudou, né? Aqui tomando como base, por exemplo, o bairro onde está situado o Porto Digital, a gente pode ver que já tem uma grande mudança, né? Tem restaurantes que fecharam, certamente tem pessoas que trabalhavam ali em negócios menores, né? Que não estavam necessariamente dentro dos espaços dos prédios, que estavam nas calçadas, às vezes é o tio, a tia que vendia um lanche, que vendia um cachorro quente, que vendia um salgado, que vendia um chocolate especial, alguma coisa. Todas essas pessoas também não estão mais lá, né? E quem está num território geralmente está transitando e está vivenciando, né? Então, imagino que todos vocês estão assistindo a gente aí, tem uma série de coisas e pessoas e situações do cotidiano que vocês devem sentir falta, né? Aquelas pessoas que você às vezes passa pela rua e dá bom dia, porque você faz sempre aquele caminho, né? Então, assim, a gente está vendo esse apocalipse e a gente tem que se unir, principalmente a gente, né? Que é maker, né? Que eu, assim, no Brasil eu traduziria maker como gambiarreiro. Para mim não tem outra tradução, não. Se alguém tiver uma melhor, me ajude. E aí, para falar do Maker, eu queria. Não sei se vai conseguir ouvir o áudio, eu queria botar um videozinho aqui, rapidinho. Consegue, Paulo? É Paulo, né? Consegue ouvir o áudio? Eu estava ouvindo bem baixinho, Léo, mas acho que dá para ouvir. Tá, então beleza. Vou deixar rolar aqui. É 4 minutos e pouco só. The greatest computer. And your eyes, I see you all still have your eyes open, that's good. But do you know what you are seeing? I mean, really seeing? Every second, every single second, your eyes take in 72 gigabytes of information. The world's greatest camera. Now, is that not incredible? A computer and a camera. And this data, this code, is up here behind the firewall of our personality. 86 billion neurons evolved to understand, to translate, to give us our vision of the world around us. The mountains, rivers, great savannas, every animal in all their incredible shapes and sizes. Friends, family, lovers, the people around you now, everything and everyone you have ever met, all here. They're all stories, memories, charged with emotion. Your happiness, your sadness, your joy, frustration, your loves lost. And this collection of stories makes you an ongoing project that only comes to an end when you die. Your memories are your life. Above all, we have the genetic imperative, a unique desire. What makes us human? Our sense of self and our ability to share who we are, our greatest gift. Let's rewind. King
say I was here, then you need to say why we are here, to pass on knowledge, experience, to build on what we know. For this is evolution, sharing for survival. We share more and more. Now we share our friends, we share our favorite on YouTube, our location, we share intimate photos. Maybe sometimes a little more after a few drinks. Every time we share, we are reflecting our personality, ourselves. But this is more. Innovation changes the game. Always. 20,000 years ago, 1,000, 10 years, tomorrow, it doesn't matter. Interference is a good thing. Whether it be a smile or a tattoo with form in your pocket. Disruption and innovation of all sorts creates rifts and makes possible unimaginable leaps forward in technology and communication. Today, we see a world on fire with data, information. But there's a revolution around the corner. Nothing less than the total translation of our human emotions, these urges, into information. Pure communication. I believe we are at the frontier. Ahead lies the internet of you. An internet of pure emotion, genuine connection to finally take us beyond the cave painting. This is not science fiction. Doctors can talk to people in comas. You can control a toy with your mind. This is now a world of shared emotion, where the greatest experiences are magnified a million, a billion times. Can you imagine love? Now can you imagine a love that is a billion times more powerful than empathy, true feeling? A new future, a world that we will create, but the borders of language will be gone. Imagine what we will be able to achieve. Remember where you were. The next generation of social media is coming. For tomorrow is the future we all share. Bem, pessoal, espero que vocês tenham talvez ficado um pouco inquietados, né, com esse vídeo. Eu gosto muito dele porque ele fala do elemento humano, né, desse compartilhamento, dessa colaboração, dessa conexão. Ele fala de um futuro, né, que é compartilhado. E ele fala uma coisa muito engraçada, que é a nova geração de mídias sociais está chegando, né? E aí talvez alguém tenha se estranhado nesse finalzinho. E é muito engraçado porque esse vídeo, ele não existe, essa rede social. Ele era um anúncio de uma rede social dentro de um jogo, né? Então, assim, quando eu falo que a gente está vivendo o apocalipse, esse tempo de grande mudança, de grande transformação, né? De coisas que estão acabando e outras coisas novas que estão surgindo, né? Esse momento de transição muito grande que a gente está vivendo, né? Eu estou falando disso. Eu estou falando desse futuro que a gente tem que construir junto, eu estou falando desse compartilhamento, dessa colaboração, e isso tem tudo a ver com o movimento maker, né? Então, assim, o que é ser maker, né? Eu já falei que eu gosto de traduzir maker como gambiarreiro, porque eu acho que às vezes a gente cria essas nomenclaturas em inglês, né? E maker é fazedor, né? Mas para não traduzir como fazedor, que é meio bobo, eu prefiro gambiarreiro, que eu acho que transmite muito melhor o espírito maker, né? Porque se você é um maker, você é o quê? Você é uma pessoa que sabe usar corte laser? Você é uma pessoa que sabe fazer impressão 3D? Ah, não, é aquela galera que mexe com Arduino, né? Com bioengenharia, com Smart City, com Playable City. Ah, é aquela galera que mexe com IoT. Isso é que é ser maker? Né? Será que é isso que é ser maker? Será que isso define? Será que é a ferramenta que define uma cultura? Né? Bem, eu não acredito nisso. Eu não acho que está nas ferramentas o nosso definidor, né? Eu acredito que ferramentas sempre existiram,
Quando a gente pensa em tecnologia, geralmente a gente pensa que a tecnologia de nossa época, as tecnologias que estão surgindo agora, é a melhor do mundo, é o mais legal. Antigamente, né? Antigamente eu digo assim, quando eu era jovem, a maioria de vocês é bem mais jovem do que eu, né? Mas antigamente você tinha os desenhos animados e os filmes e as coisas, quando a pessoa estava pensando, tinha uma engrenagem rodando, né? Às vezes saía fumaça. Então a gente ainda estava muito num paradigma da Revolução Industrial, né? Quase da era do vapor. Hoje em dia todo mundo assim, peraí que eu estou processando, peraí que eu estou aqui, deixa eu computar, deixa eu salvar esse arquivo. As nossas metáforas, a forma como a gente entende o mundo, também é mediada por essas tecnologias, né? Eu me pergunto assim, o que é que o pessoal pensava antes, né? Tipo, o cérebro era o quê? Tinha um pessoal da alquimia antes, né? Então tinha o éter, os humores, uma série de metáforas que usava da química, que era a grande tecnologia que estava se desenvolvendo na época, para se falar dos processos mentais, para se falar do ser humano. Então, assim, essas ferramentas, elas mudam de época para época, né? Mas o que é ser o maker? Será que é ter esse domínio dessas ferramentas da época, né? E aí eu proponho aqui uma definição, né, mais solta, um conceito, uma mentalidade, né, que é o maker, ele é essa pessoa que pega e consegue ver necessidades do mundo, né? E se coloca em ação. E aí eu queria trazer um exemplo para vocês até. Tem um cara que eu estou vendo no Instagram recentemente, eu poderia trazer vários exemplos, mas esse é o que está vindo bem à mente agora, que é um cara que ele fez ecobarreira. Eu acho que o Instagram dele, quem quiser pode me pedir depois lá no meu Instagram, mas ele faz ecobarreira, não sei o que, Saldanha. Não vou lembrar agora. Mas ele é um cara que mora perto de um rio. E ele criou uma ecobarreira usando rede. E tem uns jovens aqui, não sei se foi aqui em Recife também, fizeram uma ecobarreira dessa com garrafa PET. Então são pessoas que se colocaram ação, viram ali um problema, que era a quantidade de lixo. E foram para cima. Foram trabalhar esse problema. Não, mas por que não resolver esse problema? Né? E quando você diz que resolver um problema, você está dizendo que assim, está perfeito, ninguém pode melhorar mais. E a gente que trabalha com criação, a gente que trabalha com inovação, a gente entende que nada nunca está perfeito. E por que não está perfeito? Né? Não está perfeito porque a gente tem o contexto desses problemas sempre mudando. Né? Esses problemas, eles geralmente, quando a gente consegue resolver, que a gente está resolvido, a gente melhorou a qualidade do problema. Né? A gente agora tem um problema que ele não é mais o caos, ele é um problema que ele está ali para ser aprimorado, para ser, às vezes, poxa, agora eu consegui resolver, eu vou querer agora baratear. Agora eu barateei, eu quero que fique fácil de usar. Agora ficou fácil de usar. Eita, mas aí mudou alguma coisa no contexto, preciso readaptar. Então, o processo de você trabalhar problemas é esse, é um trabalho. Né? Você não pega um problema porque você vai resolver e você vai estar liberado depois. Não, você vai morrer e outras pessoas vão assumir esses problemas, né? E problemas novos que vão surgir e vão trabalhar eles. Né? Então, assim, é uma perspectiva que a gente tem que ter como maker, né? Como esses gambiarreiros do apocalipse, que a gente tem que ver essas coisas e partir para a ação. Ser maker não é só ficar brincando de corte laser e imprimir Pikachu na impressora 3D, gente. Né? Ser maker, às vezes, ele é o cara que vai pegar e vai dizer o seguinte, que eu não vou usar impressão 3D não, porque não é adequada essa ferramenta para trabalhar esse problema. Eu vou usar Durepoxy. Eu vou usar Durepoxy, porque está aqui, está na minha mão, eu consigo fazer e vai ter o efeito desejado para o meu protótipo, para o meu projeto. Depois eu posso aprimorar, e se a ferramenta impressora 3D me trouxer uma grande vantagem, a gente pegar e poder pegar e aprimorar essa resolução, né? Então é isso, gente. Para mim, no cerne de ser maker, está essa questão de ser capaz de identificar necessidades, não é inventar qualquer negócio. Inventar projeto, o que é que vai dizer? Isso aqui acende a luzinha e apaga. E com o quê? Com bater de mão. Mas peraí, qual é a necessidade disso? É para pessoas que têm dificuldade de mobilidade? Né? Para quê? Esse é o melhor caminho? Né? Mas aí são questões de levantamento de design, etc. E aí eu recomendo todo mundo que se intere sobre esses processos de design thinking, pelo menos, né? As perspectivas, as mentalidades, porque é bem legal para a gente pensar os projetos makers da gente. Tá? Mas vou seguir adiante. Então, assim, eu estou falando de trabalhar necessidades, trabalhar problemas do mundo. Problemas,
abundam, né? Aqui eu estou falando de Fukushima. Na época que eu botei essa imagem na apresentação da primeira vez, era o vazamento, né? E agora eles estão começando a jogar a água de Fukushima no oceano lentamente, desde quando diluir muito, mas é isso, né? Tipo, água radioativa sendo jogada no oceano. E também assim, né? A gente sabe de uma série de coisas que são às vezes ocultadas para que não se tenha que se assumir responsabilidade, enfim. Então, assim, a gente tem uma usina nuclear vazando lá em Fukushima, a gente tem ainda Chernobyl, que ainda está com um monte de material radioativo. Então, a gente tem esses problemas. A gente tem aí grave essa emergência climática, que inclusive alguns pesquisadores, de forma alarmante, já falam assim, olha, não tem mais como combater. Falar em adaptação às mudanças climáticas agora, porque passamos do limite. E é muito triste constatar isso, assim. Quem pesquisar sobre o tema vai ver que tem uma porrada de dados e de indicadores que demonstram isso. Algumas pessoas ainda acreditam que dá para a gente reverter, e outras já entenderam que é isso. Vai ter um grande, grande problema, né, pela frente. Eu estou botando aqui as imagens dos ursos para a gente não ter que necessariamente lidar. E são os ursos que ficam morrendo de fome porque o gelo está derretendo, eles ficam presos nas ilhas de gelo e terminam falecendo, né, porque não tem alimento. Você tem animais se suicidando com plástico, excesso de plástico no estômago, né? Você tem outro problema, plástico nos oceanos, aí, junto com a mudança climática. Você tem alguns movimentos aí de política global, de separação, quando a gente devia estar falando um momento mais de união, né, de todo mundo, de quem tem mais força, cuidar de quem tem menos força e está mais vulnerável, e a gente não tem, às vezes, esse movimento acontecendo. Né? Esse gráfico aqui é um pouco antigo, a gente está com os dados ainda de 2014, se eu não me engano, está, né? Bem desatualizado, mas é mais para puxar esse tema realmente de desemprego, né? Porque não só a pandemia, mas também o modelo de trabalho. Nas minhas consultorias, ultimamente, o que todo mundo quer contratar é: Léo, a gente precisa fazer algum sistema, algum produto, algum processo para substituir algumas pessoas que a gente precisa desligar, ou então a gente vai precisar desligar pessoas, a gente precisa botar robôs no lugar. Então, o que todo mundo está pedindo agora nas minhas consultorias é precisando fazer robô. Às vezes o robô ele resolve, um chatbot, às vezes uma automação, às vezes uma mudança de processo, às vezes uma nova ferramenta, às vezes isso resolve, né? E às vezes não. Às vezes realmente tem que se mudar certas perspectivas porque depende do humano. Então, assim, mas isso está mudando muito, sobretudo nos trabalhos em que a pessoa não tem um senso crítico, né? A pessoa ali termina sendo mais ferramenta, mais robotizada do que o humano. Então, assim, a gente fala muito ainda de treinar, né? A pessoa tem que aprender a fazer certo, do jeito que tem que seguir. Então, assim, as pessoas que trabalham com regras muito específicas, por exemplo, o McDonald's, né? O McDonald's, você tem quantos segundos você tem que fritar um lado do hambúrguer, quantos segundos você tem que fritar o outro lado, quantos rodelinhas de picles, quantos tomatinhos, quantos alface, quanto tudo tem ali especificado como é que vai ser. Então, assim, se isso está especificado no nível desse, precisa ser um ser humano para fazer esse sanduíche. Eu imagino que a maioria de vocês consigam pensar em formas, né, utilizando braços robóticos, utilizando uma série de processos, de fazer uma máquina fazedora de McDonald's, ou de colocar uma série de braços robóticos para produzir McDonald's. Veja, quando eu comecei a chamar a atenção também para esse ponto, a gente ainda tinha mais caixas no McDonald's. Agora, atualmente, está numa taxa mais ou menos de 50% para 50%. Alguns lugares já estão, tipo assim, já estão mais 75%. Então, eram 4 caixas, aí começou virando 2 caixas que eram tablets gigantes, eu não sei se alguém já viu, mas são atendentes virtuais, são tablets que você seleciona no menu, né, as coisas e paga e recebe depois. E não tem nenhum contato com o humano, assim, só o que tem da cozinha. Então, para isso passar da porta para fora, da porta para dentro, está muito próximo, né? Então, assim, não só a pandemia, não só esses contextos de crises econômicas globais que são cíclicas, né, e que servem muitas vezes para reforçar paradigmas de exploração, mas também pela robotização, pela automação, estamos perdendo emprego, né? E aí veio essa pandemia, que também é um grande problema para a gente trabalhar, um problema que ele se desdobra
em dezenas de outros problemas, em dezenas de outras frentes de trabalho que a gente precisa assumir, né? E, enfim, a gente não pode pegar e simplesmente continuar vivendo como se, não, mas eu estou preocupado com minha vida e coronavírus vai passar e eu vou continuar do mesmo jeito, eu vou estudar, e eu vou fazer faculdade, e eu vou casar. Gente, dificilmente vocês vão ter uma vida, né, conforme a dos pais de vocês, conforme se planejou quando você era criança, que você talvez tenha planejado, né? A gente está vendo nesse apocalipse, esse momento de grande mudança, e vai dar um trabalhão para a gente trabalhar junto para reconstruir. E é isso, veja, trabalhar junto, né? Não tem como ser movimento maker sozinho, não é movimento. É uma pessoa maker, uma pessoa gambiarreira, uma pessoa que quer resolver os problemas do mundo sozinha. E é muito trabalhoso. Vocês, né, tipo, devem ter dificuldade aí para até arrumar o quarto de vocês de repente sozinhos ainda, né? Tipo, pessoas às vezes talvez começam a viver juntos ou viver só e veem a dificuldade que é de fazer as coisas. Então, assim, se você está sozinho em casa para fazer uma coisa, é muito mais trabalhoso em qualquer projeto, né? Eu gosto de usar a metáfora de sozinho é massa para a gente começar, né? É feito empurrar carro. A gente começa a empurrar o carro e, de preferência, aparecem umas 2, 3 pessoas que vê aquela situação e, pô, não, peraí, já estava no embalozinho, eu vou dar uma força aqui para esse brother. E aparecem umas 2, 3 pessoas de qualquer canto do mundo e te ajuda. Quando tu vê que começou a empurrar o carro, vem esse pessoal e cola junto e ajuda a empurrar, né? Mas às vezes você tem que começar a empurrar sozinho. Mas empurrar o projeto inteiro, o carro, né, entre aspas, sozinho, você cansa. Você vai cansar, né? Então, é importante estar atento para estar sempre comunicando o que está sendo feito ali, o que projeto você está executando, para atrair esses parceiros e parceiras que são aliados, para empurrar esse carro desses projetos com a gente, né? Então, seguindo aqui, pô, Léo, mas e aí, né? Que tipo de coisa a gente pode pegar e estar fazendo assim, né? Gente, a gente não pode estar aceitando que é isso, que o mundo está ruim, que né, o mundo está cheio de desigualdade e coisa errada. Né? A gente não pode estar cooperando. O exemplo que eu gosto de usar é simples. Você vê uma pessoa apanhando na rua, né? Você vira a cara para outro lado e não faz nada, né? Você vê uma pessoa sofrendo agressão de qualquer forma, você se exime, você está ajudando quem? Você está ajudando a pessoa que está espancando, você está ajudando o espancador, né? Você está ajudando quem estava perpetrando um ato mal, né? Que aí definido como mal é um ato que traz dano ao outro ser humano ou à sociedade, né? A gente, quando está prejudicando outras pessoas porque a gente está se colocando como melhor, o que nossa vontade, o nosso ímpeto é melhor, não dá, né? A gente não pode ter pessoas que se colocam acima das coisas. A gente tem que funcionar como sociedade, senão não funciona bem, né? Então, assim, a gente não pode estar cedendo e fazendo concessões e flexibilizando. Regra tem que ser regra. Se você não se curva perante o mal, você não pode pegar e tá fazendo, não, mas é só um malzinho aqui porque é meu amigo. A gente tem que se posicionar, gente. A gente tem que dizer, não, vai, ó, isso aqui é errado, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não acho que é assim, eu li uma coisa que queria compartilhar contigo e é isso, isso e isso. Então, assim, a gente não pode estar se flexibilizando para ficar de boa, para pegar e, não, mas deixa o cara ali na dele. Não, se você está vendo a pessoa fazendo mal, gente, a gente tem a obrigação de conversar e debater e tentar auxiliar. Porque às vezes a pessoa está ali fazendo de jeito errado as coisas, ou então está prejudicando o contexto, porque não tem ajuda, porque não tem informação. Então, eu nunca parto do pressuposto que a pessoa é má, né? Todo mundo se enxerga de uma forma positiva, né? Então, assim, a gente tem que ter esse tipo de perspectiva se a gente quer fazer parte desse movimento make, né? De não estar cedendo e fazendo a coisa por mal, porque senão o cara vai dizer assim, mas é só fazer um drone aqui para os militares colocarem uma arma e matar pessoas com um toque de botão de casa, né? Aí, se eu não fizer, alguém vai fazer, Léo. Bem, veja, você tem que não só não fazer, você tem que não fazer e pressionar para que não seja feito, né? As coisas que você não concorda, obviamente, o exemplo do drone é um exemplo, tá, gente? Não significa que eu estou falando do drone especificamente. Então, assim, é isso. Tipo, é brega pra caramba, né? Tipo, mas a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo, pô. A gente tem que se comportar de formas diferentes, né? A gente tem que pegar e mudar a nossa perspectiva,
A gente tem que se colocar de uma forma clara, né? Nossas posturas têm que ser claras diante desse mundo, né? Porque é isso, esse tempo de ficar em cima do muro, eu não sou nada, eu sou o que precisar, né? Quase uma coisa Bruce Lee distorcida, de seja água, tipo, se adapta. Não dá, a gente tem que agora ser mais firme para construir esse futuro coletivo que a gente quer, né? Então, assim, esse futuro coletivo, ele dificilmente vai ser construído por pessoas que pensam que felicidade é isso, né? Eu queria, inclusive, deixar uma provocação para vocês refletirem aí sobre o futuro, que é, se vocês tivessem bastante dinheiro, muito dinheiro, tipo dinheiro quantidade desse cara aí, certo? Que é o Huey do Breaking Bad, tá, gente? Eu sei quem é esse cara. O que é que vocês fariam pelo resto da vida de vocês? Aí vocês vão provavelmente pensar o seguinte, eu vou acertar. Ah, eu vou comprar uma casa grande, gigante, uma mansão. Ah, eu vou comprar carros e lanchas e helicópteros e coisas. Tá. Eu vou pegar e vou fazer viagem ao mundo, Léo. Que negócio de comprar nada, eu vou viajar. Né? Aí pronto, tu já tem uma mansão, com esse dinheiro tu comprou uma mansão, poderosa, para tua família inteira, quantas mansões tu quiser. Tu já comprou carro e não sei o que, e lancha, e jet ski, a porcaria toda, para todo mundo que tu quiser. E tu já deu 3 voltas ao mundo, pô. E agora, tu quer fazer o quê com o resto da tua vida? O que é que você quer fazer com o resto da tua vida? Gente, veja, dinheiro também é uma tecnologia. Já para pensar nisso, né? A gente, quando nasce dentro da tecnologia, a gente acha que aquilo é natureza quase, né? Porque sempre esteve em nossa vida. Nem a gente não pensa outros caminhos, outras possibilidades, né? Mas dinheiro também é uma tecnologia. E como eu disse no começo, a ferramenta nunca deve ser o nosso objetivo, né? A ferramenta é isso, gente, é uma ferramenta. Né? Imagina se as pessoas vivessem a vida inteira para juntar martelos e você pudesse trocar martelos por outras coisas. Né? Então, assim, o que é que o dinheiro atualmente te dá acesso? E o que é que você gostaria de fazer o resto da sua vida, né, para contribuir com a sociedade? Com a sociedade, com o mundo, né, com as pessoas, com os problemas. Que tipo de contribuição eu quero deixar em relação aos problemas do mundo? Né? Dinheiro é ferramenta, tá? Dá acesso. É bom a gente ter acesso. Claro que é bom ter acesso. Né? Ter acesso à incorporadora laser facilita muito. Ter acesso à impressora 3D facilita muito. Mas será que você precisa comprar? Né? Hoje em dia a gente tem visto muito esse movimento, infelizmente, ao custo de uma força de trabalho que está precarizada, mas que é o Uber. Né? Muita gente está pensando em não comprar carro. Porque, eu saio tão pouco de carro que quando eu saio é melhor ser Uber, eu fiz as contas aqui e é isso. Ainda mais na pandemia, né? Que o povo está saindo pouco. Então, assim, as coisas estão mudando para esse paradigma. Então, a gente tem que estar muito atento para essa questão de ferramentas e comunidade, né? O que é mais importante para o movimento maker? Eu tenho um laboratório que tem uma impressora 3D, ou eu tenho um laboratório que tem pessoas que me ajudam a fazer meus projetos, que contribuem, que dão sugestões, que me ajudam a desenvolver as coisas, que me ajudam, por exemplo, pode ser que eu não tenha impressora 3D, mas tem uma pessoa que é uma puta modeladora, né, na comunidade, no território, no laboratório, né, e o laboratório ser esse espaço de encontro, é um espaço de encontro de grandes mentes, né, é um espaço de contato dessas grandes mentes, é um espaço de inteligência coletiva. Vejam só, não está no equipamento. Se fosse uma sala que não tivesse os equipamentos, tivesse materiais muito mais simples, né? Só uma parafusadeira, uma lixadeira, algumas massinhas de modelar, uns papéis, e um lugar bacana, que você pudesse assim, eu não sei mexer em Arduino, mas eu comprei um aqui pela internet e eu vou lá, porque você tem uma galera que vai me ajudar. Desculpa, gente. Eu espero que não seja Covid. Então, assim, a gente tem que estar sempre pensando como é que eu agrego pessoas, como é que eu junto essas grandes mentes do meu território para que a gente possa trabalhar da forma mais incisiva os problemas que se apresentam no nosso território. E aí isso é muito interessante, gente, né? Porque às vezes a gente começa a vivenciar esse mundo maker e começa a procurar na internet uma série de referências, né? E a gente encontra muita coisa fora. Até a palavra maker remete a levar para
uma coisa que está no exterior, né? Então, assim, a gente às vezes começa a dizer, então vou fazer esse projeto, então vou fazer aquele projeto, então vou fazer um projeto assim, então vou fazer um projeto assado. Vejam, projetos que não têm propósito de resolver, de trabalhar algum problema que está conectado com a sua realidade, porque, vê, não adianta eu pegar um projeto da internet que resolve um problema lá do Reino Unido, né? Que resolve um problema lá de Paris, né? Da França. Né? Não adianta, pô. O contexto que eles vivem lá é um. Pode ter coisas semelhantes? Pode ter coisas semelhantes. Mas, geralmente, tem alguma especificidade que a gente tem que fazer um teste aqui no nosso território para verificar, né? Se fala muitas vezes em validar, mas eu prefiro a palavra verificar. E a gente pega e implementa, né? Seja na universidade, seja nos cursos acadêmicos, a gente pega uma teoria e aplica no Brasil. Dá certo? Não dá, pô. Eu pegar uma teoria, meu curso de Ciências Sociais, né, de graduação, pegar uma teoria sociológica e jogar ela para analisar a sociedade brasileira, não dá certo. Do mesmo jeito que pegar uma tecnologia lá de fora, que é para resolver um problema lá de fora, e você pega e bota aqui direto, também não dá certo. Né? Então, o que é que a gente precisa? Comunidades makers fortes, comprometidas com esse futuro coletivo, né? Que, inclusive, juntos e juntas, a gente consegue ter melhor acesso a ferramentas. Né? É muito mais fácil várias pessoas se juntarem e começar a ter acesso a uma ferramenta, porque fizeram a vaquinha, racharam, conseguiram pegar e escrever um projeto com edital, conseguiram alguma coisa, do que uma pessoa só. Então, a gente precisa dessas comunidades fortes. Tá? E aí, assim, a gente precisa sonhar. Eu acho que a gente está num momento que a gente precisa começar a pensar em futuros possíveis, né? E aí eu queria trazer algumas ilustrações que eu gosto muito, né, que são de 1910. Né? Vejam, é um tempão atrás. A gente tem aqui mais de 111 anos, né? Tem 111 anos, mais ou menos. Então, assim, eles pensavam, como é que vai ser o ano 2000? Né? Então, um outro exercício é, como é que vocês enxergam esse futuro? Na verdade, veja, a gente não está conseguindo enxergar muito futuro, mas como é que vocês gostariam que fosse esse futuro? Pensando nas ferramentas e os movimentos que estão acontecendo agora, como é que vocês desejariam? Isso é um segundo exercício aí. Quem quiser fazer, né, inclusive depois comentar comigo lá no meu Instagram, que eu vou deixar depois aqui com vocês, eu vou ficar super feliz de discutir. Né? Então, assim, como pode ser esse futuro? Em 1910, por exemplo, o pessoal pensava que em 2000 a gente ia ter os audiolivros, né? Então, o cara está ali enfiando os livros numa máquina que traduz ele para ir para o ouvido dos jovens. Veja, a gente estava escutando muito podcast ultimamente, né? O audiolivro mesmo, tem muitos colegas e colegas que vão no carro escutando, né? Iam mais antes, né, da pandemia, agora ficam em casa lavando os pratos, fazendo faxina, escutando um audiolivro. Né? Então, assim, a gente tem audiolivros. Né? A gente não tem pessoas voadoras desse jeito, mas já tem. Né? Eu tenho brincado muito com os colegas aqui, que Black Mirror é hoje, minha gente. Né? Amanhã não. Black Mirror é hoje. Né? Então não tem pessoa voadora desse jeito, mas tem já projetos de pessoas voadoras. Alguns, né? Isso aí é justamente, ó, mais uma vez, uma relação com o podcast. A Gazeta Diária, eles estão escutando no gramofone, né? Mas ela é justamente um jornal que é falado. Né? Você tem hoje em dia os youtubers de tudo quanto é nicho. É muito interessante a gente pensar nisso, assim, os nichos que se tem hoje em dia no YouTube. Né? Eu gostava muito de ver review de mod de um determinado jogo. Aí você fica pensando, meu Deus, existe uma comunidade de modders, né, de pessoas que modificam os jogos, e tem uma comunidade de pessoas que fazem review, ou seja, fazem resenha, né, de modificações de jogo. Então, assim, o mundo está muito doido. Mas vamos adiante. Aí, bombeiros voadores, espero que tenha em breve. Isso aqui eu espero que nunca tenha, na verdade, não teve, espero que nunca tenha, que é uma lareira radioativa, e aí pra gente, inclusive, lareira é um negócio desses que... Quem é que tem uma lareira aqui, né? Mas, de repente, um fogãozinho de barro radioativo, se rolasse, da gente não morrer, né? Até podia ser, mas vamos embora, a gente tem sol, eu acho que tá mais fácil do que a radiação. Aqui tem uns tanques, podia ser um caveirão antigo, aqui também mais uma pessoa voadora, inclusive tomando um vinhozinho, né? Porque afinal o artista é francês e vinho na França é assim quase água, né? As pessoas bebem realmente muito, é real.
É verdade mesmo, esse bilhete. Aqui a gente tem uma impressora 3D, quase uma impressora 3D, mas é uma automação de construção, uma pessoa arquiteta que está dentro da cabine executando o projeto sozinho, né? Então, assim, a gente não tem isso exatamente atualmente, mas nesse mundo hiperconectado, hiperferramentado e cheio de plataformas que às vezes a gente fica doido, que a gente fica tonto. Meu Deus, agora que eu aprendi, sei lá, TikTok, estou entendendo, estou começando, aí tem Clubhouse. Aí eu aprendi Clubhouse e já tem agora uma outra. Então, assim, às vezes a gente fica meio tonto, né? E é bom a gente não se deixar perder nas ferramentas. Sempre mirar nos nossos desafios, no nosso propósito, né? Então, assim, gente, tenho quantos humanos nessa imagem? Né? Isso é uma linha de montagem de carros. Os carros eles ficam prontos em minutos. Um carro do começo da linha de montagem até o final da linha de montagem fica pronto em minutos. Eu não me recordo direito mais, mas é aproximadamente 5 minutos, gente. O carro sai um monte de chapa, um monte de peça e vira um carro do outro lado. Quando sai com algum defeito, sabe o que eles fazem? Desmancham tudo, destroem e refazem. É mais barato refazer mais rápido com o robô do que botar um mecânico humano para fazer um diagnóstico e fazer um reparo. Uma quantidade de horas, de recurso, não vale a pena, eles destroem e fazem de novo. Vê que loucura. Né? E aí você se pergunta, peraí, mas se é melhor, se o custo é melhor do que consertar, que me parece um custo relativamente barato, né? Por que o carro é tão caro? Né? Por que o carro é tão caro? Então a gente tem que pegar e começar a refletir sobre essas coisas. Opa, peraí, mas e os humanos? E essas relações de acesso? Como é que a gente discute isso, né? A gente começa a ter essa robotização entrando na casa das pessoas. Isso aí provavelmente muitos de vocês que conheçam devem desejar um bichinho desse, né? É um robozinho varredor. Ele fica andando pelo chão da casa, varrendo as coisas, depois volta para a base e se recarrega. O Roomba tem de várias marcas já. Dá para fazer, inclusive. Isso aí é um projeto bacana. Eu acho que não precisa ficar sonhando em comprar um desses. Dá para fazer, inclusive, possivelmente um muito melhor, que esteja mais adaptado para os chãos das nossas casas, porque o meu chão da minha casa não é esse taco maravilhoso, branquinho, certo, gente? Só deixando bem claro, assim. Não é esse sonho de revista. Né? Então, como é que seria um Roomba para aqui? E como é que a gente pega a lógica do Roomba, por exemplo, e coloca no nosso litoral, né? Para pegar e, por exemplo, varrer as praias? Será que tem como? Né? Um tempo atrás eu pensei em um projeto desse, inclusive pensando numa perspectiva de robótica emotiva, que é um dos paradigmas que eu gosto da robótica, né? Que é você deixar aquele robozinho mais agradável, né, pô? Eu preferia um R2-D2 varrendo a praia do que um caixote, né, com roda. Então, isso é um aspecto importante na produção, né? É você trazer um aspecto estético. Nós, aqui no Nordeste, nós temos muita cultura, gente. Muita cultura, muita expressão cultural diversa, né? Interessante. Então, assim, tragam isso para os projetos de vocês. Vou seguir adiante, que a gente já está chegando no tempo, né, Paulo? Então, assim, gente, ferramenta, tem drone pra caramba, pra gente fazer um monte de coisa. Tem, inclusive, gente fazendo coisa que não necessariamente devia, né? Que é botar... eu nem sei se é real essa foto, gente, mas eu acho muito engraçado esse pug voador. Né? E para exemplificar aqui, tem coisas que, às vezes... Peraí, não é porque eu posso que eu deveria estar fazendo isso, né? Então, a gente tem sempre que ter esse compromisso de, peraí, eu vou fazer mesmo, isso é justo, isso é legal, né? Por exemplo, botar um pug para voar, porque pode machucar o cachorro. A gente sabe que esses drones caem, então não é porque a gente pode que a gente deve fazer. A gente tem sempre que pensar qual é o impacto dessa ação no mundo. A gente não pode se eximir da nossa ética profissional de contribuir com o desenvolvimento da humanidade e não de pegar e lavar as mãos e colocar ferramentas que vão piorar a qualidade de vida ou que vão ajudar em opressão na mão de pessoas com poder, né? Se a gente faz isso, a gente não está inovando. Eu gosto do conceito de inovação, que é inovação é tudo aquilo que diminui o poder de um ser humano sobre o outro, né? Então, assim, a gente, quando inova, a gente traz isonomia, a gente traz igualdade, a gente tenta se aproximar de um estado de igualdade de oportunidades para os seres humanos. Porque quando a gente não fornece oportunidade para a maioria dos seres humanos, para todos, que deve ser o nosso objetivo, né?
fornecer acesso e condições de vida para todos os seres humanos do planeta, né? A gente, quando faz isso, a gente perde uma série de mentes brilhantes, né? Quantas pessoas aí, eu imagino que no território de você pensa, porra, essa galera aqui, esse cara aqui, essa mulher aqui, é uma gênia, velho, é um gênio, né? Se essa pessoa tivesse tido acesso à educação, a um laboratório como esse, a uma comunidade como a nossa, o que essa pessoa poderia ter trazido? Às vezes a pessoa está trabalhando numa função muito simples e você vê que a pessoa tem uma fagulha ali de genialidade. Eu acho que a maioria de nós tem em algum ramo. Então, quando a gente não tem acesso, a gente está perdendo aí muita coisa legal que podia estar no mundo, né? Mas seguindo adiante. Olha a impressora 3D que eu falei. Isso é real, já tem no Brasil, inclusive. Né? O cara, tudo bem, não está na cabine, do lado de fora, mas é muito próximo. Né? Então, a gente precisa sonhar esses futuros, né? A ficção científica, a cultura, ela não prevê o futuro apenas, né? Às vezes é justamente os artistas, os escritores, eles estão antenados com as mudanças do mundo, com as mudanças culturais, e essas mudanças culturais ajudam eles a antever um futuro, né? Um paradigma. Eles escrevem esse futuro como eles acham que vai ser, a partir dos dados que eles têm no agora. E aí, muitas vezes, as pessoas vêm, né? E ficam inquietadas. Então, muita gente diz assim, será que não fosse o comunicador de Star Trek, aquele paradigma ficcional que surgiu, né, que você pegava um negócio e se comunicava, será que haveriam celulares, smartphones? Né? Então, é importante tanto a gente consumir cultura, como produzir cultura como coletivo. Então, não fiquem presos, nossos projetos todos vão usar Arduino. Não, é um projeto aqui da nossa comunidade Maker, a gente vai escrever um livro de contos, né, onde a gente pega e pensa os próximos 100 anos do nosso território. Né? Vamos pensar assim, Nordeste 2121. Vê que massa. Né? E se a gente fizer mais para frente, a gente vai escrever vários contos, 2121, 2121, ou 3121. A gente pode jogar para o futuro isso, para pensar como é que seria. Né? E a gente pode jogar para 5 anos também, de repente, porque a gente está vivendo um momento de mudança tão intensa, né, que se a gente pensar, quem disser que sabe como vai ser 2026, né, provavelmente está aí mentindo em alguma coisa. Saber como vai ser está muito nebuloso. Né? A gente está sobrevivendo, se adaptando à medida que a gente vai vendo e obtendo novos dados. Né? Então, assim, a gente tem que estar muito atento, inclusive com a forma como a gente interage com essas ferramentas. Né? Essas ferramentas elas estão trazendo benefício para a gente, ou a gente está tratando feito droga? Né? Porque o Instagram e uma série de outras redes, eles têm mecanismos de gatilhos que estão ali para te viciar. E aí, você no começo, você tem aquela dopamina, quando você... e vê um cachorro... vê uma foto de um amigo, assim... que massa, fulano fazendo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas com o passar do tempo, aquilo não te provoca mais aquela sensação. Você vai se anestesiando, né? Você vai ficando insensível em relação àquelas coisas que davam prazer para você ali naquela rede social, né? E você começa a ficar meio viciado mesmo. Você começa a querer ver mais, porque por que eu não sinto mais aquilo de bom que eu sentia? Você começa freneticamente a ficar vendo, porque você quer ter aquela sensação, né? Isso é um gatilho de vício, esse costume que se gera em relação às coisas, né? Por que tem gente que toma um monte de café e não faz efeito? Porque essa pessoa já tomou tanto café que o organismo dela se acostumou ao café e não faz o mesmo efeito que fazia. Provavelmente o que ela tem agora é abstinência. Se ela não tomar o café, ela vai ficar com enxaqueca, né? Porque os vasos não estão dilatados, que a cafeína faz o dilatamento dos vasos. Ela vai ter, às vezes, um mau humor, né? Porque a cafeína também atua nesse espectro do cérebro relativo ao humor, de regulação de bem-estar, enfim. Você vai estar ali numa abstinência, né, de café. Então, tem gente que fica com abstinência de rede social, gente. Você se pergunta, será que às vezes eu estou vendo ali para nada? Né? Será que eu me pego, às vezes, tendo esse comportamento meio frenético, como se eu quisesse, né, que a cafeína digital aí agisse no meu cérebro e não está agindo? E aí eu fico tomando mais café na esperança de acordar, né? Mas só isso com a rede social. Né? Será que eu não estou viciado muito mais do que curtindo? Será que os gatilhos de vício que são projetados, eles estão funcionando em mim de uma forma que eu nem estava notando?
E aí a gente, mais uma vez, volta para essa nossa responsabilidade. A gente não pode estar criando qualquer coisa só porque disseram que vão pagar a gente, ou disseram... Não, pô, você está colocando uma ferramenta que está viciando as pessoas. Veja que coisa séria. Você está projetando artefatos que viciam as pessoas de forma consciente. Né? Então, a gente precisa estar com muita atenção às formas como a gente está utilizando as ferramentas, para que elas não utilizem a gente, para que a gente não vire a ferramenta de outra pessoa ou de outra corporação. Né? A gente tem que utilizar elas. Tá? Então, só para ter esse ponto de atenção também. Né? A gente tem também todo um movimento digital surgindo agora dentro da pandemia. Né? Não sei se vocês têm lido sobre NFT, né? Que é uma nova forma de você vender arte digital, onde você utiliza o blockchain para meio que colocar dentro do blockchain uma obra de arte digital. Você tem pessoas criando aí um planeta, que a galera diz que é igual aquele filme Jogador número 1, né, que é um mundo paralelo, digital, que as pessoas estão criando. Tem uma internet emergente dentro desse movimento de blockchain. Então, assim, esse mundo, né, que algumas pessoas gostam do mundo de bits e bytes e o mundo atômico, né, porque não é mais real, tudo é real. Quando eu era jovem também se falava mundo real e mundo digital e não se usa mais. Né? Então, esse mundo de bits e esse mundo de átomos. Né? O mundo de bits está crescendo, porque a gente está preso em casa, a gente está vivenciando as coisas na esfera digital. Né? A gente, por exemplo, eu tenho jogado mais, porque é uma oportunidade de vivenciar outros mundos, né? De uma forma ativa, que é diferente, às vezes, de assistir uma série, de assistir um filme. Então, assim, tem muitas possibilidades se desvelando aí no nosso horizonte. A gente tem também agora, cada vez mais aqui, os assistentes, né? Estão entrando em nossa vida. Eu tenho feito exercício de usar mais no celular e, nossa, realmente ajuda. Não vejo a hora que o meu assistente possa ligar para marcar as coisas para mim, que nem tem no vídeo lá do Google Assistant, que ele marcando um cabeleireiro. Né? Eu adoraria pegar e ter um robô secretário que me ajuda a organizar as coisas, né? Então, assim, a gente está falando também muito dessa modificação do modelo de trabalho, né, que era artesanal há muito tempo atrás, depois virou industrial, né, com o auxílio desses equipamentos nas indústrias, e que agora está a automação tão grande, como eu mostrei naquela foto dos carros, que eles estão começando a invadir os menores negócios. Né? Então, assim, já estamos nesse ponto onde essas pessoas que trabalhariam em cooperativas com máquinas, etc., na verdade já estão sendo substituídas por esses robôs. Não são só as grandes corporações de carros. Né? São coisas muito menores. Né? E aí eu queria falar, assim, de Detroit. Detroit é uma cidade que tem passado por uma série de modificações por conta da crise econômica, que já há alguns anos está lá, né? Porque faliram basicamente todas as indústrias automobilísticas que tinham na cidade. Né? Aqui no Brasil a gente tem uma Fordlândia, né? Que era uma cidade que existia praticamente por conta de uma fábrica, e que depois que acabou a fábrica, acabou-se. Detroit é um pouco isso. Né? Então, tipo, você está acontecendo isso por conta dessas mudanças de economia. A economia estava totalmente atrelada e não havia resiliência. Então, as pessoas não tinham mais como continuar vendo em Detroit. Sem empregos e sem a rede de apoio. Supermercados, restaurantes, médicos, hospitais. E as pessoas começaram a sair de lá quando diminuiu a população e saiu. E isso virou um problema sério. Então, a gente tem que estar atento para se isso vai acontecer na nossa sociedade no momento de pandemia. Né? A gente está vivendo isso, essa grande mudança aqui, uma grande crise, e a gente tem que estar atento, né, se isso vai mudar. Então, assim, Léo, tu está falando muito de automação, tu está falando muito de mudança, mas como é que a gente vai sobreviver nesse mundo pós-apocalíptico? Né? E aí a gente entra, minha gente, os gambiarreiros. Os gambiarreiros vão pegar e ajudar a gente a estar trabalhando esses problemas. E aí a gente pode ver aqui uma iniciativa. Léo, mas essa iniciativa Maker é a iniciativa de uma horta comunitária que as pessoas começaram a desenvolver nos terrenos abandonados de Detroit, porque estava tão longe de comprar comida, estava ficando tão caro que a pessoa disse, bem, vamos plantar nossa comida aqui. E aí, quando a gente começa a discutir casas inteligentes e cidades inteligentes, eu acho que a gente tem que discutir casas e cidades resilientes, que estejam capacitadas para levar a gente a esse futuro, né? Esse futuro desejável. E aí tem uma outra coisa interessante, que essas ferramentas digitais oportunizam, é que as casas das pessoas, cada dia mais, inclusive com essa questão do desemprego e da pandemia,
elas estão virando negócios. E me lembra muito aquelas cidadezinhas de RPG, né? Já há alguns anos eu já uso essa imagem e eu dizia, gente, eu acho que o movimento, ele oportuniza, né, que a gente comece a ter nossas casas e trabalhos, né? Tendo, de repente, um quarto, uma sala, uma garagem que a gente converteu em um espaço para a gente trabalhar, para a gente vender, para fazer uma loja. Então, quando você chega no RPG, né, você chega na cidade e tem umas casinhas que você entra e vende magia, uma outra casinha que você entra e vende espada, uma outra que você entra e vende roupa, né? E geralmente é uma casinha mesmo, você entra, quem gosta de sair saqueando os primeiros andares das lojinhas nos RPG, né, sabe que é uma casa que tem jarro, se você estiver jogando Zelda para quebrar, geralmente tem jarro, né? Tem armário com item dentro. Então, assim, nós provavelmente estaremos nesse futuro em nossos coletivos, né, mas também em nossas casas, produzindo nossos projetos e produtos para trocar, para vender, para se juntar a outras iniciativas, né? Então, assim, eu acho que a gente está vivendo um mundo talvez muito mais fragmentado, né? Uma artesania aí que vai surgir, que tem que levar em conta, sim, o nosso paradigma cultural da região, né? Tem que levar, sim, a nossa territorialidade, nossas ferramentas, a nossa matéria-prima, né? Para esse nosso fazer, né? Utilizando essas ferramentas digitais, talvez na nossa residência, nas nossas casas, laboratórios, lojas do futuro, talvez. Né? Se vocês andarem no entorno de vocês aí, provavelmente vocês vão ver que várias casas vão estar com banner. Vendemos sorvete agora a gente vende planta. Então está todo mundo meio que já vivenciando um pouco isso. Vai permanecer após o apocalipse? Não sei. Eu acho que boa parte dessas pessoas talvez comecem a olhar para coisas como essa. Né? De repente, impressoras 3D menores, que podem estar na casa e que ajudam o serviço, mini cortadoras a laser. Enfim, nos últimos anos surgiu tanta coisa, né? Tantas ferramentas melhores, mais baratas, enfim, que as pessoas podem continuar, né? A gente tem aí projetos surgindo nesses coletivos, né? Veja que maravilha, pessoas que querem trabalhar o mesmo problema, atuando juntas, trazendo suas mentes maravilhosas, seus conhecimentos, seus repertórios, para abrir diante desse coletivo e trabalharmos juntos para construir esse futuro desejável, né? Léo, mas muitas vezes tem dinheiro. Gente, a gente está vendo um mundo onde as pessoas remuneram os projetos. Você não necessariamente vai precisar ter uma startup, não necessariamente vai precisar ter uma empresa para fazer alguma coisa. Você pode pegar e fazer um protótipo dentro do laboratório e botar no Kickstarter. Bem, é uma boa forma de você pegar e, inclusive, prototipar, né? Você prototipar. Será que isso aqui tem adesão? Será que se eu fizer um vídeo bacana, mesmo mostrando, legal, trazer uma galera de vídeo para dentro desse projeto, eu consigo? E aí vejam a importância de ter diferentes perfis. Não é só a galera de engenharia e design quem está dentro de um laboratório desse. A gente tem que ter o pessoal de filosofia, a gente tem que ter o pessoal de letras, o pessoal de imprensa, né, de jornalismo. A gente precisa ter as pessoas de audiovisual. Não tem mais projeto, vou fazer aqui do meu jeito e pronto, e depois se for uma grande invenção. As pessoas... Não existe mais isso, gente. Não existe mais isso. A gente tem que ter sistemas multidisciplinares para conseguir financiar nossos projetos e executá-los, né? Você tem no Brasil o Catarse, né? E aí eu queria começar a encerrar aqui, que eu já disse 1000 vezes. Poxa, esse vídeo, quando eu vejo na apresentação, ele apresenta, depois não apresenta daqui. Desculpa, gente. Mas essa música é uma música que é I got the power! Não sei se vocês conhecem, aí é mais antiga também. Mas eu acho engraçado porque no comecinho dela tem uma fala em russo. Né? E eu sempre achava que era uma pessoa falando bobagem. Sputnik. Que danado é isso? Aí fui ver o que era, né? Essa coisa do nerd, do maker, do pesquisador, né? Que a gente tem, que a gente quer saber o nome do pai e a mãe do Naruto, não sei o quê. Que a gente quer saber os detalhes, né? A gente quer saber o nerd de BBB, né? Ele quer saber a história de Arthur, ele quer saber a história de Juliette, ele quer saber a história de Camila, de João. É isso, o nerd ele tem essa ânsia, esse desejo de conhecer a fundo um tema que às vezes é só importante para essa pessoa. E por isso que a gente, nerd, que é maker, a gente tem que estar junto. Porque a gente tem nossos repertórios paralelos de conhecimentos que vão ajudar a gente a construir nossos projetos. Então, assim, essa fala aqui, que é
The American company Transceptor Technology has started the production of the personal companion computer. Então, essa empresa, né, americana de transceptor e de tecnologia, começou a produção do computador pessoal. E aí a música Eu Tenho Poder, I Got the Power. Né? Vejam, nessa época já se entendia que isso era um grande poder. Né? Já se entendia que isso era uma condição de levar essa isonomia para a mão das pessoas, né? De levar mais autonomia, de levar mais igualdade, de levar mais poder distribuído entre a comunidade. Né? Então, assim, a gente quando começa a pensar nesse poder que a gente tem nas nossas mãos agora, de ter uma comunidade pensante, ativa, inteligente, essa inteligência coletiva, né? De ter acesso a essas ferramentas de prototipação digital, né? A gente começa a ter esse poder de realmente intervir na nossa sociedade, no nosso mundo e transformar ele no que a gente deseja como futuro. Não é isso? Então, assim, com grandes poderes, gente, né? Tio Ben não deixa a gente esquecer, vem grandes responsabilidades. Então, veja, ai, que massa, não sei o que, eu vou me fazer da vida. Não, isso é uma grande responsabilidade. Todo mundo que está aqui, né? Que está, de certa forma, numa esfera privilegiada, mesmo que eu não estou dizendo, veja, privilegiado não é perfeito, certo? Privilegiado é privilegiado. Significa que, mesmo que sua vida esteja uma bosta, mesmo que esteja difícil, é muito mais difícil para outra galera. Isso é privilégio. O privilégio ele é relativo à realidade, né? É relativo à realidade de outros. Ele não existe sozinho, no vácuo, sem comparativo. Né? Então, assim, tio Ben, grandes poderes, grandes responsabilidades, galera. Né? Eu queria aí, como foi compartilhado no começo, eu estou fazendo esse projeto aqui no Instagram, né, o Maker Art. É uma tentativa de a gente pegar e trazer um diálogo entre essa coisa que a gente tem aqui, né, desse Nordeste multicultural, sei que, mas também que é da inovação. Só que aí uma coisa que eu há muitos anos já observo, né, eu já tenho uns 12 anos de carreira nessa área, que é a galera da inovação está aqui, e a galera do multicultural está aqui. E a gente não conversa, a gente não se junta. Mas, gente, um dos nossos diferenciais criativos é justamente essa multiplicidade de olhares, esses olhares de diferentes ângulos. Então, é muito importante que vocês formem essa comunidade diversa. E esse é meu exercício de contribuir. Quem quiser seguir lá, a gente está fazendo um projeto, que é um projeto maker, que é utilizar uma raquete de matar a muriçoca, porque eu não sei como é que está aí, pelo lado de vocês, mas aqui, meu Deus do céu, agora começou a chuva aí. É muriçoca, viu? Vou dizer. Inclusive, no projeto a gente chama de vampiro, né? Os vampiros aqui, porque é gigante. Você dormir na sala, corre de lhe carregar, ou então você acorda esturricado, seco, drenado. Então, gente, é isso. Eu sou Léo Lima. Quem quiser me seguir lá no Insta, tá ali, LCCSL, né? E foi um grande prazer estar com vocês. Peço desculpa por ter estourado o tempo aí, mas é isso. Muito obrigado. Léo, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Vou interromper aqui o compartilhamento, né? Pronto. O feedback que eu tô tendo aqui tá sendo ótimo, cara. A galera gostou muito da tua fala, muito mesmo, assim. Que bom, gente. Diferentes temas, cara, muito bom. Instigou muita gente. E aí eu selecionei 2 perguntas, até pelo nosso... inclusive, elas tratam um pouco disso, de temas diferentes. Nós tivemos simultaneamente 130 pessoas no YouTube. Tá chamando de Paulo a hora toda, né, cara? Desculpa. Era para ter dito Pedro. Tranquilo, Léo. Mas assim, deixa eu te passar as perguntas. A primeira foi da Mirna Santana. Foi o seguinte: quais as possibilidades de prática da cultura maker por meio de atividades remotas, principalmente como base de método ativo de ensino? Bem, gente, a gente sabe que ensino remoto ele é um grande desafio atualmente, né? O que eu tenho visto de mais interessante nessa questão de você utilizar... Eu vou pensar primeiro nessa coisa da educação à distância, certo? Então, assim, quando a gente começa a pensar um problema, né, a gente tem que voltar na necessidade. Então, veja, se a gente simplesmente traduz, se a gente pegar, existe uma coisa aqui no mundo atômico, e eu vou pegar e vou trazer ela para o mundo digital, mas eu vou tentar fazer uma Xerox.
geralmente é pouco efetivo. Porque são suportes diferentes, são linguagens diferentes, são contextos diferentes. Uma coisa é você ter um grupo numa sala, que por mais que converse um, comece outro, mas vocês estão ali, vocês estão unidos, vocês depois sabem que vão ter uma atividade ali coletiva que vocês precisam estar conectados. Outra coisa é você estar aqui, com o teu viciozinho do celular te assediando a hora toda, com plim, 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 plim. Veja, esse plim, plim que faz é tudo gatilho, gente, para te fazer voltar para a rede. Né? Eles estão a hora toda te chamando. Veja o iFood, por exemplo, eles mandam os nudges que só falta botar você no colo. Estamos com saudade, te amamos muito. Por favor, peça hoje. A gente tem aqui um cupom. Um cupom, a gente quer te dar comida, cara. Né? Então, assim, a gente tem que pegar e entender quais são esses contextos, e aí da educação, e de movimento maker. E aí uma coisa de movimento maker que é importante, que eu acho que eu bati muito na nossa fala, mas é o seguinte, não fique preso na ferramenta. Não fiquem presos na ferramenta. Veja, esse projeto Maker Art, inclusive, a ideia era não depender de uma série de coisas. Porque sabe o que acontece? Às vezes a gente fica tão dependente da ferramenta. Né? Eu lembro alguns anos atrás que o WhatsApp saiu do ar, não sei se vocês lembram. Mas aí foi um caso, todo mundo, acabou o mundo, o WhatsApp saiu do ar. E aí, de repente, eu fazia para virar a pessoa e dizer assim, mas, gente, SMS é grátis hoje em dia. SMS é grátis hoje em dia. Tem muita gente que começa a usar cortadora laser e esquece que existe tesoura, cara. Esquece que existe estilete. Tem gente que começa a usar impressora 3D e esquece que dá para modelar um monte de coisa em barro e epóxi. Tem coisa que nem precisa modelar, basta pegar um Tupperware. Então, veja, a gente quando prototipa, o protótipo, ele não é uma maquete, né, que serve para ilustrar. Um protótipo, ele é um experimento tangibilizado. Você tornou tangível, ó. É uma coisa agora, não é mais uma ideia, é uma coisa. Né? E aí as pessoas podem ver essa coisa, interagir com essa coisa, e você pode aprender a partir dessa interação. Um protótipo é um experimento. É uma pergunta que você lança de forma tangível para o mundo. Não é maquete. Se aquele projeto já existe, se aquele negócio foi verificado, se a tecnologia está madura, o que é que você está prototipando? Né? E aí, nessa perspectiva, por exemplo, se você quer testar a parte tecnológica do seu projeto, será que é a hora de fazer uma impressão de 10 horas na impressora 3D, que vai provavelmente mudar? Ou será que você bota no Tupperware e testa aquele negócio na rua? Né? Então, a gente tem que ter essa clareza aí. E aí, eu acho que, fechando aqui, voltando para a pergunta, a gente precisa entender quais são esses novos momentos educativos. Eu acho que a gente tem já um Paulo Freire aqui, que já traz uma porrada de caminhos, né, de lidar com esses saberes das pessoas e partir daí. Né? Eu tento trazer um pouco disso no Maker Art, não acho que consegui atingir o nível que eu gostaria de ser tão claro e simples como eu gostaria de ser, mas é isso, a gente não pode usar a linguagem para se distanciar das pessoas, né? E a gente não pode usar ferramenta como forma de poder, eu sei imprimir na impressora 3D e eu sou fuderoso. E muito projeto que eu vi, às vezes, por que isso é inovador? Porque tem impressora 3D. O que é que a impressora 3D te permite fazer que antes não era possível, que te trouxe... Foi feito na impressora 3D, mas isso é uma caixa, cara, na impressora 3D, podia ser no Tupperware, isso não inova em impressora 3D. Não sejam essas pessoas, pelo amor de Jesus Cristo, eu espero muito mais de vocês, viu, gente? Então, assim, espero ter ajudado a responder essas perguntas, eu acho que sim, é possível a gente ter um movimento maker conectado, veja, vocês podem criar dinâmicas, por exemplo, o canal Discord, a gente tem aqui o Discord e tem um canal que é o Chá das 5, onde a gente entra e fala dos projetos que a gente está desenvolvendo. Só isso já é ser maker pra caramba. Já gerar essa comunidade. A gente se encontra todo dia no perfil tal e faz uma postagem, tem uma live, tem um debate. O que é que a gente pode fazer para estar conectado enquanto comunidade? Né? Para poder mandar uma peça de uma casa de um para outro. Né? Pô, tu tem luz UV aí? Eu tô fazendo um projeto aqui, não sei o que. Tenho. Eu posso te emprestar, depois tu me pede aí pela internet e me devolve. Né? Então é isso, gente. Tá em rede e entender como é que a gente atua educativamente aí nessa educação ativa de você não traduzir literalmente o que era no mundo atômico para o mundo de bits e bytes. Massa, obrigado. Mais uma pergunta, essa do Júnior Trucar. Ele perguntou assim, o senhor fala sobre tudo isso de tecnologia feitas com propósito não muito essencial a nós seres humanos ou comunidade. Você quer repassar que devemos fazer protestos pacíficos na web? Não, eu acho que a gente deve fazer mesmo projetos ativos no mundo real. Eu estou dando eco agora aí. Passivos, né?
É isso. Não, veja, eu acho que a gente tem que pegar esses problemas do mundo, gente, e fazer projetos. Não é pegar e ficar fazendo protesto pacífico na internet e tal, não sei o que, total. Veja, a gente tem que fazer também, quando a gente não concorda, a gente tem que também se posicionar. Também. Mas o Maker, ele vai além. Veja, ele coloca, ele tangibiliza no mundo as coisas. Né? Ser Maker é ver um problema, se indignar com ele, se inquietar com ele, e aí você atuar em cima dele de forma a trazer mais entendimento, mais conhecimento, melhores condições, né? E trabalhando esse problema. Eu acho que é por aí. Muito, muito bom, Léo. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço, gente. Estou muito feliz. Muitíssimo obrigado pelo convite. Meu Pikachu tá ali escondidinho agora. Lembra do começo, falou do Pikachu. É muito legal. Muito boa, cara. Acho que trouxe uma nova visão para muita gente, para mim, principalmente, assim, dessa questão da aplicação desse mundo maker. Eu achei bem, bem legal. Foi muito bom as relações que fez. Eu fiquei interagindo com professores de biologia, Que bom. E eles falando, cara, ele discutiu geografia para explicar esse universo maker, trouxe coisas de biologia e tal. Então, tua fala foi muito completa, trouxe essa nossa ideia de disciplinas. Então, muitíssimo obrigado, Léo. Muito obrigado a vocês, assim, estou realmente muito feliz. Espero que a gente possa continuar interagindo, se puder contribuir de alguma forma aí, a pensar como pode existir essa comunidade, como é que a gente pode estar aí fomentando. É isso. Beleza, Léo, muito obrigado. Pessoal, nós vamos agora para a nossa segunda palestra, tá?